Olá, meu nome é César e eu vou estar respondendo hoje uma das perguntas que recebemos lá no nosso Instagram da Lasbio sobre as espécies animais invasoras do Cerrado. Primeiro, para entender o que é uma espécie invasora, é necessário entender o que é uma espécie exótica. Uma espécie exótica é uma espécie que foi introduzida em determinado local em que ela não é natural dali, que ela não é nativa daquela região. E geralmente essas introduções ocorrem por ação humana, né? Seja acidental ou intencionalmente. Quando esses animais saem do controle, quando eles são soltos na natureza, eles acabam prejudicando a fauna local e a flora também, a biodiversidade, trazendo danos à saúde, trazendo danos à economia. E nesses casos a gente chama de uma espécie invasora. E hoje nós vamos conhecer algumas espécies invasoras do Cerrado e que a maioria também é uma espécie invasora do Brasil em geral. Então, a fauna do ecossistema cerrado também tem vários casos de espécies invasoras que proliferaram. Numa lista prévia levantada pelo ICMBio, pelo IBRAM e pelo MMA constam, por exemplo, o javali, o mico do tufo branco, até mesmo o gato doméstico. Entre várias aves temos o pombo, temos também o galo da campina, também temos peixes como a tilápia do Nilo, o bagre africano, a carpa comum, a carpa prateada, o tucunaré, répteis como o jacaré-açu e várias outras espécies que são consideradas invasoras. Uma das espécies invasoras que foi introduzida aqui no Brasil na década de 30 é a rã-touro, Litobates catesbeianus. Essa é uma rã nativa da América do Norte, ali da região da Flórida, dos pântanos, que foi introduzida aqui para o comércio de sua carne e também para a produção de subprodutos como couro, né? E ela foi introduzida no Rio de Janeiro, mas acabou se espalhando por todo o país, chegando inclusive à região do Cerrado. Essa é um problema porque ela causa um desequilíbrio ambiental na região em que ela se instala, porque ela é muito voraz, então ela acaba se alimentando de vários animais, inclusive ratos, várias coisas, ela é onívora e competindo com as rãs locais, né? É uma rã grande que pode chegar a 20 centímetros e pesar até 1 quilo. O javali europeu, de nome científico Sus scrofa, também é outra espécie que foi introduzida no Brasil na década de 80 e que causa bastante preocupação. Por quê? Porque é uma espécie generalista que se alimenta basicamente de tudo, como inclusive filhotes de cabras, filhotes de ovelha. Também se alimenta de raízes, destruindo raízes, destruindo sementes, causa danos às plantações e se adapta muito bem às savanas, a regiões de floresta e áreas agrícolas, causando prejuízo econômico, causando prejuízo ambiental e causando prejuízo também à saúde, pois pode transmitir doenças como sarna, tuberculose, parvovirose e raiva. Por todos esses problemas que esse animal causa, uma das soluções que o IBAMA encontrou para poder controlar a população dele é liberando a caça. Porém, para caçar esse animal é preciso ter um cadastro técnico federal, ter porte de armas legal e obedecer a uma série de critérios. A carpa comum Cyprinus carpio é o peixe água-doce que causa mais impactos ecológicos com mais frequência em escala global. Esse peixe ele foi introduzido em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil e inclusive no Cerrado. É encontrado em reservatórios, lagos, rios, se adapta facilmente a várias condições, tem dieta onívora, detritívora e causa bastante problema porque quando a carpa se alimenta, ela acaba movimentando os sedimentos do solo, porque ela engole os sedimentos junto com o alimento, e isso causa um assoreamento dos rios e também causa uma maior turbidez da água, impedindo que a luz do sol entre com alta intensidade na água e atrapalhando inclusive a produção primária e toda a cadeia alimentar. Por tudo isso, a carpa se tornou um problema ao longo dos anos. O caramujo africano é um molusco originário do leste e do nordeste do continente africano, que foi trazido ao Brasil para fins gastronômicos como opção ao escargot, mas acabou não fazendo muito sucesso na culinária e os criadores soltaram esse animal na natureza e ele acabou se tornando uma praga.
A espécie de caramujo africano Achatina fulica é considerada uma espécie exótica invasora, por não possuir predadores naturais. Isso não significa, assim como lá nas outras espécies invasoras, que ela não possa ser predada, apenas que não tem um predador específico e por isso acaba se reproduzindo demasiadamente. Esse caramujo ele precisa ser controlado porque, além de causar danos às plantações, competir com o nicho do caramujo brasileiro nativo, ele também é responsável por transmitir a meningite por via oral, seja pelo contato com o muco caramujo, seja pela ingestão de hortaliças e verduras contaminadas, mal lavadas, por isso é importante lavar, ou seja pela ingestão do próprio caramujo cru ou mal cozido. A forma correta de coletar e eliminar esses animais é coletando com sacos plásticos ou luvas e colocando em baldes com água e cal, sal ou água sanitária. Mas é importante diferenciar o caramujo africano do caramujo nativo. As principais diferenças são que o caramujo africano ele possui a concha mais alongada, mais pontiaguda, com mais voltas e também de cor mais escura. É importante também lembrar de quebrar a concha do caramujo para que não vire criadouro para outra espécie invasora, no caso o Aedes aegypti, mosquito da dengue, que transmite não só a dengue, como também a malária, a chikungunya e a zika. E a forma de controlar esse mosquito é justamente eliminando os seus criadouros, que são locais onde a água parada se armazena e onde as larvas podem crescer. No caso, deve-se eliminar esses criadores, pode ser tampinhas, podem ser pratos de planta, podem ser calhas ou qualquer local onde a água possa se armazenar, ou então colocar areia. Agora, um exemplo de espécie nativa do cerrado, que se tornou invasora de outras regiões, no caso da Mata Atlântica, é o sagui de tufos brancos, Calitrix jacus. Essa espécie ela se tornou um problema na Mata Atlântica porque lá ela se hibridiza com outra espécie, que é o sagui da serra escuro, e outras espécies de saguis, acabando, com a biodiversidade desses animais. Inclusive o sagui da serra escuro corre risco de extinção. Também acaba dispersando sementes diferentes, comendo ovos e filhotes de pássaros. O sagui de tufo branco é um exemplo de espécie que se tornou invasora na Mata Atlântica por causa do tráfico de animais, com o intuito de servir como pets para as pessoas. Aliás, o abandono de animais domésticos, de pets como os gatos domésticos, Felis catus, também faz com que esses animais se tornem espécies invasoras, principalmente quando eles são abandonados na natureza. Isso porque, claro, o gato doméstico ele vai se alimentar de roedores, ele vai se alimentar de pássaros, de diversos animais, e vai causar um desequilíbrio ambiental ali. Isso também serve para o cachorro ou qualquer outro pet abandonado. Por fim, a gente deve lembrar que essas espécies invasoras elas surgem como consequência da atividade humana. Então, somos nós que primeiramente invadimos as regiões e introduzimos espécies à torta e à direita, muitas vezes sem pensar nas consequências. Então, a principal ferramenta para mudar isso ainda é a educação, e pessoas preocupadas com o meio ambiente, para que nós mesmos não nos tornemos uma ameaça ainda maior para o Cerrado, para o Brasil e para o planeta. Então é isso, até mais.